Meus queridos alunos. Vamos aqui para uma aulinha de física, ok? Eu tive um probleminha no meu computador que está fazendo um barulho muito estranho, não estou conseguindo gravar, então vou fazer a gravação aqui pelo celular, tá bom? Então a nossa aula hoje, abre aqui o slide. Nossa aula de hoje vai ser sobre calorimetria, certo? O tema da nossa aula vai ser calorimetria. Hoje vamos entender o conceito de calor, o conceito de calor sensível e capacidade térmica, tá bom? Deixei aqui embaixo o meu e-mail, porque vocês receberão uma atividade, vocês podem mandar via e-mail ou por outras ferramentas aí, tá bom? A gente pode depois lá no grupo discutir e ver qual é a melhor ferramenta que vocês possam interagir comigo. Então vamos lá. Essa aula aqui é uma aula de Física 1, continuação, certo? De Física 1, livro 2, que é a parte de calorimetria. Eu vou gravar depois a próxima aula de Física 3, que é a parte da óptica, a gente vai ver sobre refração e a lei de Snell. E resolver questões também da lei de Gauss e espelhos esféricos, tá bom? Que não deu tempo. Então vamos lá, nosso tema da nossa aula de hoje, calorimetria. Então vamos entender primeiro o conceito de calor, né? Mas antes de eu começar aqui a explicar o que é calor, eu vou começar com uma pequena curiosidade, certo? Como assim? Estamos vendo aqui na imagem deserto. O que é que no deserto é durante o dia? Quente, né? Então a pergunta é: por que durante o dia é tão quente no deserto, mas a noite é tão fria? Essa fica uma pergunta a qual vamos responder no final da nossa aula, tá bom? Então, por que o dia? Outra pergunta: por que durante o dia, quando estamos na praia, percebemos que o vento sopra da água para a areia e quando é à noite o sentido é invertido? E aí, alguém sabe responder o porquê? Se não souber, fica ligadinho na nossa aula que no finalzinho da explicação a gente vai ter base e conhecimento para poder discutir sobre esse tipo de fenômeno, tá bom? Então vamos lá, continuando. Antes de responder, vamos conhecer alguns conceitos fundamentais. Quais são os conceitos fundamentais? Então, vamos lá. A nossa primeira explicação de calorimetria é a ideia de calor, né? Professor, o que é calor? Calor nada mais é do que uma energia térmica em trânsito, né? Eu tenho numa imagem aí uma figura em vermelho, que eu represento o quente. Como assim, galera? Que eu sei que o corpo está quente. Vamos voltar à aula de termologia. Quando as partículas que compõem esse corpo estão agitadas. Então a gente tem a sensação de quente, beleza? Coloquei de azul aí, representando o frio. Quando é que eu tenho a sensação de frio? Quando as partículas que compõem esse corpo estão com menor grau de agitação, beleza? Então a gente pode resumir que calor, costuma-se dizer que calor é uma energia térmica em movimento, certo? Em trânsito, que sai do corpo quente para o corpo frio. Então, observação, calor sempre flui espontaneamente de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Beleza? É uma reação espontânea. Pronto, professor, agora eu já sei o conceito de calor. Agora vamos para a segunda parte. Calor sensível, né? Entender o que é o calor sensível. Professor, vamos lá. Calor sensível que produz variação de temperatura sem que o estado físico da matéria se altere. Como assim, professor? Me explique na prática. Quando você está no ambiente e está tendo a sensação de quente, isso quer dizer que você está recebendo do ambiente muito calor, ou seja, muita energia térmica está transitando para o teu corpo que tem menor temperatura para manter o equilíbrio. A gente chama isso de equilíbrio térmico. Esse calor que você recebeu fez alguma mudança na estrutura da matéria, ou seja, o corpo deixou de ser sólido para ser líquido? O corpo evaporou? Não, ele continua sólido. Um exemplo bem comum é quando colocarmos algo para aquecer no fogo. Estamos aumentando a sua temperatura, porém o corpo está inalterado, ele continua no seu estado. Se ele está líquido, ele continua líquido. Se ele está gasoso, ele continua gasoso. Se ele está sólido, continua sólido. Beleza? Então, calor sensível é aquela quantidade de calor que o corpo recebe ou libera para o ambiente, porém ele continua no mesmo estado físico. A gente chama de calor sensível. Terceiro conceito
é entender, já que o professor já sei que calor é uma energia térmica em trânsito, e o calor sensível é aquele calor que eu vou receber do ambiente, o que eu vou ceder para o ambiente, porém eu continuo com a mesma estrutura física, não estou mudando de fase. Qual a unidade de calor? A unidade de calor, né? Como calor é uma energia, ela é medida em Joule, em homenagem a James Joule Prescott, no nosso sistema internacional. Como o calor também é uma forma de energia, possui a mesma unidade em Joule. Porém, por motivos históricos e práticos, também usamos outra unidade, chamada de caloria, né? Cal, de caloria. Então, uma associação aqui de caloria para joule é que uma caloria equivale a 4,18 joule. Professor, por que 4,18? Para quem não lembra aqui, a aula do primeiro ano, vocês tiveram uma aula lá sobre conservação de energia, né? James Joule Prescott fez um experimento a qual um sistema de rodana acoplado a um peso, esse peso cedia que girava um sistema de pá, que dentro desse sistema de pá tinha um cilindro que tinha água, e essa água em movimento ocasionava um aumento de temperatura, uma variação de temperatura. Então ele conseguiu associar a energia lá potencial com a energia calórica da água que está aquecendo. Então, por motivos históricos, em homenagem ao nosso cientista, né, brilhante Joule, tá bom? Joule. Continuando, entendendo, já sabemos agora o que é, qual a unidade de calor, que é a caloria, e podemos associar também a Joule. E capacidade térmica, vamos lá. Capacidade térmica nada mais é do que a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de um corpo. Coloquei uma pequena equaçãozinha aí, ó. C maiúsculo, Czão, é igual a quantidade de calor, Qzão, dividido por ΔT, variação de temperatura. Ou seja, equivale ao quociente, que é quociente, gente, a divisão entre quem? Entre a quantidade de calor recebida ou cedida pelo corpo e a correspondente variação de temperatura. Eu tenho um exemplozinho aqui do lado, se você observar, tem um termômetro e um cubo que está sendo aquecido. É um cubo sólido. Qual a quantidade de calor que esse cubo está recebendo? 40 calorias. Inicialmente esse cubo, antes de receber 40 calorias, ele estava com a temperatura de 26. Quando ele recebeu esse calor de 40 calorias, ele excedeu a sua temperatura para 46. Então houve um ΔT, uma variação de 20 graus Celsius. Para quem não lembra, pega a temperatura final menos a inicial, que dá 20 graus Celsius. Então, se eu pegar a equaçãozinha que está aí do lado, podemos fazer um pequeno cálculo, ou seja, Czão não é o Q sobre ΔT, quem é o Q? 40. Quem é o ΔT? 20. 40 dividido por 20 vai ser exatamente 2 calorias por grama grau Celsius. Professor, o que é que isso quer dizer para mim? Esse Czão, o corpo aqueceu, isso quer dizer o seguinte, que esse resultado indica que a variação de temperatura desse corpo em 1 grau Celsius precisaremos fornecer a ele uma quantidade de 2 calorias. Então olha só, gente, fiquem atentos para que vocês não percam questões de vestibulares ou concurso. Muita gente confunde capacidade térmica com calor específico. A capacidade térmica, ela não está relacionada à massa do corpo. Ela só diz que é o quociente entre a quantidade de calor pela variação de temperatura. O corpo recebeu aquela quantidade de calor, houve um acréscimo de temperatura, houve uma variação de temperatura, no caso aí para mais, mas poderia também ele não receber, ele perder e ser para menos, mas o que seria a capacidade térmica? Seria justamente a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius. Então, se eu fizer a divisão, no caso do nosso exemplo, 2 calorias por grau Celsius. Beleza? Aí agora vamos para a dica fundamental aqui, calor específico, que muita gente erra. Olha só, se eu voltar aqui o slide, a capacidade térmica é o quê? Czão dividido por Qzão sobre ΔT. O calor específico, ele já não é a mesma equação. Ele diz o quê? Que a quantidade de calor necessário para levar em 1 grau Celsius a temperatura de uma unidade de massa. Olha aqui. Então, o professor me explica melhor. É como se fosse o seguinte: se eu tiver uma certa unidade de massa de um corpo,
qual seria a quantidade de calor para que essa unidade de massa ela aumente em 1 grau Celsius? Isso é chamado de calor específico, certo? Vou dar um exemplo aqui. Nesse exemplo aí eu tenho um bloco sólido que está recebendo uma quantidade de calor de quanto? De meia calorias para variar sua temperatura de 26 para 27 graus Celsius. Ou seja, o calor específico vai ser justamente essa quantidade de calor para que ele varie em 1 grau Celsius. Se eu substituir na equação, ó, Czinho não é Czão, galera, certo? Czinho, que é o calor específico, vai ser a quantidade de calor dividido pela massa. Olha aqui, se eu voltar aqui o slide no outro, diz que Czão é igual a Q sobre ΔT. Já no calor específico é diferente. É Q sobre M vezes ΔT. Tá vendo que no denominador surgiu uma massa? Só que como essa massa ela é unitária, então no nosso caso aqui seria o seguinte. Vamos usar que seja 1 grama desse objeto sólido que está recebendo meia caloria para aumentar em 1 grau Celsius. Então, o calor específico vai ser 0,5, que foi o calor que ele recebeu, dividido pelo produto de sua massa pela variação de temperatura, ou seja, 1 vezes 1 dá 1. Então, o calor específico é de 0,5 calorias por grama grau Celsius. Esse resultado ele nos indica que a variação de temperatura de 1 grau Celsius, olha aí galerinha, ó, de 1 grama desse material que compõe esse corpo em 1 grau Celsius precisaremos fornecer meia calorias a ele, tá bom? Então cuidado para não confundir. Professor, o calor específico é aquela quantidade de calor para 1 grama de uma substância aumentar 1 grau Celsius. Calor latente não, é a quantidade de calor que eu forneci para o corpo, independente da unidade de sua massa, ou independente para a quantidade de sua massa, para que houvesse a variação de 1 grau Celsius. Beleza? Então, continuando nossa aula. Professor, mas aí como é que eu encontro o calor? Como você encontra? Lembrando que o calor específico é Qzão sobre M vezes ΔT. Se eu multiplicar aqui, ó, gente, meio pelos extremos, Q é igual a quanto? Q, temos que QS, que é o calor sensível, certo? O calor que ele está recebendo ou cedendo, que não muda de fase, é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. O que é que essa equação fundamental da calorimetria ela nos traz? Essa expressão ela nos mostra que a quantidade de calor sensível ela é diretamente proporcional a 3 grandezas. A massa, o primeiro caso aqui, o nosso, a massa do corpo, ou seja, quanto maior a massa do corpo, maior a quantidade de calor necessário para variar sua temperatura. Não é uma lógica. Se eu quero aquecer 1 kg, eu tenho uma certa quantidade de calor, mas se eu quero aquecer 10 kg, eu tenho uma quantidade de calor maior para que ocorra uma variação de temperatura necessária. Segundo, calor específico, que é o Czinho, que ele é diretamente proporcional ao calor específico, ou seja, quanto maior o calor específico, quanto maior esse Czinho, gente, que está aí na equação, maior será a quantidade de calor, certo? Então, ó, quanto maior o calor específico, maior a quantidade de calor necessária para variar sua temperatura. E o terceiro, a variação de temperatura. Ou seja, professor, quanto maior a variação de temperatura, quanto mais quente estiver esse objeto que deseja obter, né, o corpo, maior a quantidade de calor que eu devo fornecer. Como assim, professor? Se eu quero deixar um objeto mais quente, eu tenho que oferecer mais calor para ele, mais calorias, certo? Mais energia interna, mais energia em trânsito. Beleza? Então, gente, cuidado com essa equação. Ela é uma equação fundamental. Alguns professores usam a técnica do Q macete, né? Por que Q macete? Q de quantidade de calor, M de massa, C de calor específico e o ΔT de temperatura, tá bom? Então segue a dica aí. Vamos lá, professor, e aí? O senhor começou a aula com uma curiosidade, falando lá sobre o deserto, né? Por que que no deserto, durante o dia, atinge valores muito elevados e em situações se inverte à noite, né? Situação que se inverte à noite. Ou seja, as temperaturas são bem baixas. Por que que isso ocorre? E aí, galera, como é que vocês responderiam para mim? Será que tem a ver com a temperatura do ambiente?
com a massa do ambiente. E aí, o que é que vocês acham? Qual seria a melhor explicação? Então vamos lá. A melhor explicação para essa curiosidade seria o seguinte: a explicação dessa variação se baseia no conceito de calor específico. Professor, como assim calor específico? Vamos lá. A areia do deserto ela possui um calor específico relativamente pequeno. Então, galera, se o calor específico é pequeno, certo? Tem um calor específico pequeno, o que faz aquecer com facilidade. Então, quer dizer, se tem menor calor específico, menor a quantidade de calor. Então, quer dizer que ele vai conseguir variar uma temperatura muito alta, né? Consegue aquecer muito mais rápido com pequenas variações de temperatura, como durante o dia o sol, né, radiação, está oferecendo a quantidade de calor para a areia que tem um calor específico pequeno, ou seja, faz com que aqueça com muita facilidade durante o dia e se resfria facilmente. Ou seja, professor, se tem menor calor específico, ele aquece com maior facilidade, mas resfria facilmente à noite. Então, por isso que as temperaturas variam muito. Então, durante o dia se torna muito quente e quando é à noite, muito frio, porque resfria facilmente a areia. Beleza? Então tá aí a dica. Outra curiosidade, gente, que muita gente confunde. A gente fala em caloria da física, não é a mesma calorimetria usada pelos nutricionistas, certo? A gente chama de caloria alimentar. Uma caloria física equivale a 1.000 calorias alimentares, certo? A caloria utilizada por médicos e nutricionistas, ela é na realidade a quilocalorias. Como assim? Uma quilocaloria equivale a 1.000 calorias, então chamamos de chamada grande caloria, né? Então uma caloria física é basicamente uma caloria alimentar equivale a 1.000 calorias físicas, beleza? Então cuidado para não se confundir. Calorímetro. Vamos lá, vou falar agora de um equipamento que é usado bastante por cientistas hoje para manter um sistema a qual possa haver troca de calor só entre aqueles corpos que estão lá dentro. A gente chama de calorímetro, que nada mais é do que um recipiente termicamente isolado que evita a troca de calor entre o seu conteúdo, ou seja, entre os objetos que estão lá dentro e o meio externo. Ou seja, professor, só há troca de calor no seu interior, fora não há, certo? Isso é chamado de calorímetro. Em princípio, um calorímetro ideal, ele não deveria trocar calor com o corpo no seu interior, mas na prática isso não ocorre. Porque não existe, gente, um sistema perfeitamente isolado na natureza. Ele é parcialmente isolado. Ele é um sistema que parte dele vai entrar em contato e vai dissipar essa energia. Como eu falei, que a energia térmica intrínseca que é o calor, ela vai haver essa dissipação, certo? Com a parede do recipiente do calorímetro, não. Mas existem algumas formas de deixar esse processo de equilíbrio um pouco mais lento, para que a gente coloque o sistema parcialmente isolado. Então vamos considerar a gente considera geralmente no calorímetro a capacidade térmica do calorímetro como zero, como não tivesse havendo uma troca de calor com o meio, certo? Beleza? Então vamos lá, professor, entendi o que é calor, o que é calor específico, gostei da curiosidade que o senhor falou sobre a questão do deserto. Mas e aí, tem algum tipo de calorímetro que a gente usa durante nossa rotina diária? Sim. Um exemplo de calorímetro é a garrafa térmica, que é um tipo de um equipamento criado com esse objetivo, certo? Quem criou a garrafa térmica se baseou todos os princípios da calorimetria. A garrafa térmica é um tipo de calorímetro, porém ele não isola totalmente todos os conteúdos, mas pelo princípio de como ele fez, ele retarda um pouco, certo? Ou seja, é um calorímetro com a finalidade de isolar termicamente o conteúdo de sua garrafa do meio ambiente, adotando-se os seguintes procedimentos. Quais são os procedimentos? A gente sabe que a garrafa térmica ela conserva aquele calor por um certo período. Depois, quando você, digamos, às 5 horas da manhã o café estava quente, super quentinho. Quando for lá para umas 9, 10, 11 horas você vai tomar o café já está frio, né? Dependendo do tipo de garrafa, até demora mais, só à tarde que começa a resfriar. Mas quais são os princípios, né? Quais são
os tipos de técnicas adotadas numa garrafa térmica para que retarde mais e se torne um calorímetro parcial, né? Então, primeiro, as paredes internas dessas garrafas térmicas, elas são feitas de vidro. Por que feitas de vidro? Porque o calor, como é ondas eletromagnéticas, elas batem nessas paredes, né? Como o vidro ele é um mau condutor, ele evita a condução, né? Ele atenua a condução, ou seja, o calor só fica contido lá dentro por certos intervalos. Segundo, as paredes internas elas são duplas. Como assim? Tem um vidro, tem uma partezinha que é um isolante, um material isolante, tem uma parte que é a vácuo, certo? Então a região a vácuo, dificultando a condução também do calor que passa pelas paredes de vidro, beleza? Então, sua garrafa térmica é um tipo calorímetro, porque o vidro, eles são feitos de paredes internas, a garrafa é espelhada para que o calor radiante, lembra a radiação, fique refletidos lá dentro do recipiente, certo? Ou seja, assim a troca por irradiação dentro da garrafa térmica, só a troca de calor por irradiação. E o segundo, para evitar possíveis trocas de calor por convecção, por isso que existem aquelas paredes internas, certo? E o terceiro, é evidente que não existe isolamento térmico, como eu falei perfeitamente, porque a gente sabe que relativamente por tempos grandes essa garrafa acaba dissipando esse calor, certo? Mas em si ele é podemos considerar como um calorímetro, certo? Dependendo da situação. Em algumas colocações de algumas questões ele vai especificar se ele vai dizer um calorímetro de capacidade térmica nula, ou então ele pode especificar um calorímetro parcialmente, aí diz que a capacidade térmica é de 0,5 calorias por grau Celsius, então ele já vai estar dizendo que está havendo uma troca de calor com a parede do calorímetro, certo? Então as questões elas vão estar especificando. Continuando aqui a nossa aula, troca de calor. Professor, já que o calorímetro é um equipamento que eu posso colocar os objetos, os corpos com temperaturas diferentes lá dentro, o que é que ocorre lá dentro quando eu boto objetos com temperaturas diferentes, desculpa. O objeto quente ele vai o que? Dissipar o seu calor e o objeto frio vai receber esse calor de tal forma que os dois vão atingir a mesma temperatura, ou seja, no sistema de vários corpos termicamente isolados no meio externo, a soma das quantidades de calor trocadas entre eles ela é igual a zero. Como assim, professor? Então quer dizer que o corpo quente, né, ele cede calor e o corpo frio ele recebe. Como se fosse na prática assim, eu sou um corpo quente, eu libero uma quantidade de calor liberando negativo, ou seja, menos 4 calorias. Digamos que o outro corpo próximo a mim recebe mais 4 calorias. Matematicamente, menos 4 mais 4 dá zero. Resumindo a quantidade de calor, o módulo da quantidade de calor, né, cedida e recebida, elas são iguais, beleza? Professor, mas se tivesse vários corpos, N corpos, você ia somando todos os corpos, como eu coloquei aí, ó. Ah, eu tenho um Q1, eu tenho um objeto Q2, tenho um objeto T3, eu tenho um corpo Q4, Q5, você vai somando, de tal forma que a soma da quantidade de calor, independente de quantos objetos ou quantos corpos tem no sistema, é igual a zero, beleza? Então, no caso, o sistema ele é termicamente professor, mas e aí, se ele for termicamente não está termicamente isolado, a gente vai considerar quem? Você vai considerar também a quantidade de calor do ambiente, certo? O ambiente vai entrar também a quantidade de calor do ambiente. Beleza, galera? Então tá aí, essa é a lei da troca de calor, da calorimetria, beleza? Então agora vamos para a parte mais interessante. Agora vamos exercitar um pouco, certo? Eu coloquei uma questãozinha aqui para ver se vocês estão ligados na nossa aula aqui, que é uma questão da VUNESP, São Paulo. Eu adaptei ela, mas está bem interessante. Então vamos ver se vocês estão ligados. Eu vou ler aqui o enunciado. Massas iguais de 5 líquidos, olha aí a observação, massas iguais de 5 líquidos distintos, ou seja, são 5 substâncias diferentes, porém com mesma massa,
cujos calores específicos estão dados na tabela de antes, então está aqui na tabela, encontra-se armazenada separadamente. E a mesma temperatura encontra-se separada. Então, olha aqui a dica, galera. Mesma massa, estão contidas a mesma temperatura térmica, certo? Dentro de 5 recipientes com boa isolação. Opa, professor, boa isolação, então um calorímetro ideal, certo? A capacidade térmica, então, é desprezível. A questão já especificou. Se cada líquido recebe a mesma quantidade, outra dica. Está dizendo que cada um desses líquidos de massas iguais, separadas à mesma temperatura, elas possuem o que? Recebem a mesma quantidade de calor, certo? Aí diz assim, se cada líquido recebe a mesma quantidade de calor suficiente apenas para aquecê-lo, mas sem alcançar o ponto de ebulição, aquele que apresentará a temperatura mais alta após o aquecimento será... Então, olha só, galera, ele quer saber qual deles vai ter maior temperatura. Vocês acham que será a água, o item A, o petróleo, o item B, a glicerina, o leite ou o mercúrio? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham aí? Qual será o item que maior se encaixa aí? Vamos voltar. Vamos lembrar aqui um pouquinho do calor sensível, né? Vou responder aqui com vocês. Então, resolução. Primeiro passo. Pela equação geral da calorimetria, o QS, que é a massa vezes o C, que é o calor específico vezes o ΔT, você pode perceber que ela é diretamente proporcional à massa, calor específico e à temperatura que eu já distingui para vocês. Ou seja, resumindo, o objeto, né, no caso é a substância ou objeto, que sofre maior variação de temperatura é aquela que apresenta menor calor específico. Ou seja, quanto menor o calor específico, maior a variação de temperatura. Beleza? Então, no caso da tabela lá, o que tem menor, vamos voltar aqui. A gente sabe que é o mercúrio, mas eu vou voltar aqui só para a gente verificar. Então, olha só, o que tem menor, vou dar um zoom aqui só para a gente visualizar, certo? Então, olha aí, quem tem o menor calor específico? O mercúrio. Então, logo, será o item E, certo? O mercúrio. Vamos agora para a nossa segunda questão, beleza? Segunda questão. Da FUVEST São Paulo. Um bloco de massa de 2 kg, cuidado com as unidades, ao receber toda a energia térmica liberada por 1000 gramas de água, que diminui a sua temperatura em 1 grau Celsius, sofre um acréscimo de temperatura de 10 graus Celsius. O calor específico do bloco, ele já está afirmando, em calorias por grama grau Celsius, é, adote, calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Galerinha, eu vou deixar uma dica aqui para vocês. Vocês estão vendo que na questão aqui ele já especificou o calor específico da água. Mas, professor, se não viesse, saibam que a água sempre é 1 no estado líquido. Mas se for água no estado sólido, é 0,5. Então coloca essa dica aí, tá bom, galera? Professor, e se for água no estado gasoso, já é 0,48. Beleza? Então cuidado. Água no estado líquido, 1. Água no estado sólido, 0,5. E água no estado gasoso, 0,48. Então vamos lá, a questão quer encontrar o que? O calor específico do bloco. Ele dá o calor específico da água, ele dá a massa da água, ele dá a variação da água, variação de temperatura da água e também do bloco, e dá a massa do bloco. Então, como é que resolveremos essa questão? Vamos lá, resolução dela. Primeiro vamos pegar todos os dados que a questão nos oferece, certo? Primeiro, a massa do bloco, que foi de quanto? Coloquei todas as informações aqui. A massa do bloco é de 2 kg. Professor, 2 quilos. Lá na unidade está dada em grama, então a massa vamos transformar. A cada 1 quilo vale 1000 gramas, então 2 quilos são 2000 gramas. Beleza? Tá aí, massa do bloco, 2 quilos equivale a 2000 gramas. A variação de temperatura do bloco, 10 graus Celsius. O calor específico do bloco, não sei, que é o que a questão quer saber.
A massa da água, 1000 gramas, que ele já especificou na questão, ok, galera? A variação de temperatura da água, 1 grau Celsius, que também foi dado no enunciado da questão. E o calor específico da água, que eu já falei para vocês agora, 1 caloria por grama grau Celsius. Então, professor, como é que resolveríamos essa questão? Vamos lá. Primeiro passo para resolver essa questão é lembrar que a quantidade de calor do corpo que cede é a mesma quantidade de calor do corpo que recebe. Então, fazendo uma analogia aqui, temos o seguinte: como todo o calor liberado pela água, professor, por que liberado pela água? Vai ser aproveitado para aquecer o bloco. Ele está dizendo aí que foi todo o calor que estava contido na água foi usado para o quê? Para aumentar o bloco. Então, nesse caso, a quantidade de calor do bloco é igual à quantidade de calor da água. Substituindo lá, professor, mas aí que calor é esse? A questão não especifica que a água evaporou. A questão não especifica que o bloco entrou em fusão. Então, o calor que ambos estão recebendo é um calor sensível. E como é que calcula o calor sensível? Que macete, ok, galera? Cuidado com a dica aí, que macete. Como é Q do bloco, então MB, a massa do bloco, vezes CB, calor específico do bloco, e o delta TB, que é a variação de temperatura do bloco, é igual à massa da água, que é o MA, vezes o calor específico da água, que é o Czinho, lembra, galera? Ó, Czinho, calor específico, vezes a variação de temperatura também da água. Então, fazendo uma substituição, né, dos valores obtidos, né, vamos pegar os dados que a gente pegou da questão, substituindo a equação, temos o seguinte: a massa do bloco, 2000, vezes calor específico do bloco, não sei, vezes a variação de temperatura do bloco, tá bem aqui especificando, 10 graus Celsius, então tirei o valor do delta TB, coloquei o 10, é igual massa da água, tá bem aqui a massa da água, galera, é 1000 gramas, certo? Então, vezes a variação de temperatura da água, 1 caloria, ou desculpa, 1 grau Celsius. Substituindo, fazendo agora só a matemática, galera, ó, 2000 vezes 10 dá 20.000. 20.000 CB é igual a 1000. Lembrando, matemática, galera, aqui álgebra, eu tenho uma multiplicação de um número vezes uma variável. É um produto. Eu quero encontrar essa variável, esse número passa para o segundo membro dividindo. Então ficaria CB é igual a 1000 dividido por 20.000. Cortamos os zerinhos em cima e embaixo, né? Os 3 zerinhos do 1000 em cima e os 3 zerinhos do 20.000 ficaria 1 dividido por 20. 1 dividido por 20 é igual a 0,05. Então, o calor específico do bloco é 0,05. Então, o item é o item D. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido. Vocês podem dar um pause no vídeo e ver direitinho a resolução, beleza? Vamos para mais uma questãozinha aqui, a terceira questão, certo? Da FATEC São Paulo. Um frasco contém 20 gramas de água. Ele já dá a massa da água, galera. Em seu interior é colocado um objeto de 50 gramas de alumínio. Então vamos entender melhor. Você tem um recipiente, um frasco, com 20 gramas de água a 0 graus Celsius. Ele colocou dentro desse recipiente 50 gramas de alumínio, só que o alumínio estava quente, ó, a 80 graus Celsius. O que é que vai acontecer aqui? O calor contido no alumínio vai para onde? Para a água, até entrar em equilíbrio térmico e ambos ficarem com a mesma temperatura. Então, continuando aqui a nossa leitura, os calores específicos da água já foi dado. Ó. Qual é o da água? 1 caloria e o do alumínio 0,10 calorias por grama grau Celsius. Supondo que ou seja, não houve troca, né? Não haver troca de calor com o frasco, um sistema isolado, e com o meio ambiente. A temperatura de equilíbrio dessa mistura será, agora nessa questão, galera, ele já dá a massa, ele dá o calor específico, ele quer encontrar agora só quem? Temperatura de equilíbrio. Então vamos lá, uma questãozinha interessante, certo? Para resolver essa questão, resolução. Primeiro passo, pegar todos os dados, galera,
pegue todos os dados da questão. Coloquei aqui, ó, sabemos que a massa do alumínio é 50, a temperatura inicial do alumínio é 80, o calor específico do alumínio é 0,10, a massa da água 20, temperatura inicial da água, vou dar um zoom aqui para vocês visualizarem melhor, certo? O calor específico da água é 1 caloria. Ele quer saber a temperatura final do alumínio, que é igual à temperatura final da água. A gente chama de temperatura de TEQ, ou seja, temperatura de equilíbrio. Beleza? Vocês podem chamar de X se quiser. Então, professor, como é que a gente vai resolver essa questão? Onde é que eu começo? Primeiro passo, vamos identificar. A questão falou que a água evaporou, parte da água? Não. Ele diz que simplesmente colocou o bloco de alumínio, aquela temperatura, os dois mantiveram o equilíbrio. Beleza? Ele quer saber que temperatura é essa que ambos irão ficar. Então, para resolver essa questão, como não vai haver troca de calor com o meio, a quantidade de calor perdida mais recebida é igual a zero. Então, professor, qual é a quantidade de calor perdida? Quem é que vai perder calor aqui? O alumínio. Então, aqui vai ser o calor sensível do alumínio mais o calor sensível da água. Como é que calcula o calor? Queima-aceite. Então, eu já fiz aqui direto, galera. Certo? Substituindo os valores, deixa eu só... Pronto. Então, aqui vai ficar assim. A massa do alumínio, 50 vezes o calor específico do alumínio, 0,10, desculpem. Professor, vezes a variação de temperatura. Não sei a temperatura final do alumínio. A gente chama de quê? TAQ. Menos a temperatura inicial do alumínio, que é quanto? 80. Então, fica TAQ, que eu não sei, menos 80. Mas agora vamos para a água, que é o recebido. A água que vai receber. Nesse caso, são quantos gramas de água? 20 gramas. Vezes calor específico da água. Vou dar um zoom aqui, ó. Calor específico da água. 1. Professor, a variação de temperatura da água vai ser quem? A temperatura final, que eu não sei, da água, que vai ser a mesma do alumínio, que é o T aqui, menos a temperatura inicial da água, que é quanto? Está aqui do lado dos dados, 0. Então, vai ficar T aqui menos 0. Substituindo e resolvendo todo o aparato matemático, o que é que vamos encontrar? 0,50 vezes 0,10 fica 5. 20 vezes 1 fica 20. Professor, T aqui menos 0 é T aqui. Então vai ficar 20T aqui, né? Multiplicando, gente, o método distributivo aqui, né? Ó, 5 vezes T aqui, 5T aqui. Menos 5 vezes 80, 400. Mais 20T aqui. Resolvendo a equaçãozinha aqui simples, você tem o quê? 5T aqui mais 20T aqui vai dar quanto? 25T aqui. Menos 400, que é o valor que a gente tinha encontrado, está igual a zero. Lembrando novamente, professor, esse menos 400 passa para lá com o sinal trocado. Então ficaria, dá um zoom aqui, 25 temperatura de equilíbrio é igual a 400. Novamente, galera, eu tenho uma variável vezes o número, esse 25 vai passar para o segundo membro com o sinal trocado, certo? Ele vai passar dividindo, então ficaria 400, só diminuir o zoom aqui. Ficaria 400 dividido por 25, que é exatamente igual a 16 graus Celsius. Ou seja, quando eu colocar o bloco de alumínio com a temperatura de 80 dentro da água com a temperatura de 0, a temperatura que vai manter ambos em equilíbrio vai ser de 16. Professor, como é que isso ocorre? O alumínio liberou uma certa quantidade de calor que foi a mesma que a água recebeu. E mantiveram esse equilíbrio térmico. No momento que mantive o equilíbrio térmico, a temperatura de equilíbrio foi exatamente 16 graus Celsius. E é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham entendido, certo? Que tenham gostado dessa aula. Foi gravado pelo celular aqui, mas foi a única ferramenta que eu consegui, tá bom? Vou deixar esse slide no grupo para vocês, beleza? Forte abraço do professor Robson. Estou morrendo de saudade de vocês. Cuidado, mantenham-se em casa, se alimentando, ok? E é isso aí, galera. Estamos aqui do Salão Baixo, dando o máximo para oferecer para vocês, mesmo à distância, as ferramentas para que a gente possa continuar com nossas aulas, tá bom? Forte abraço, terceiro, e é foco no Enem. Valeu!